2 anos depois, muita coisa mudou, né? E agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre esses 2 anos pós-pandemia. Sejam todos bem-vindas. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live hoje. 2 anos depois, muita coisa mudou. E agora, gente? Como é que a gente volta para a empresa? Vamos falar sobre isso. Bom, então hoje, assim, nosso bate-papo vai ser... Obrigada! Que bom vocês aqui. Nosso bate-papo vai ser sobre esses 2 anos que se passaram. E agora a gente vai voltar para o presencial, né? Seja híbrido, seja presencial. A verdade é que a gente está voltando para esse movimento. E eu imagino que para algumas mulheres deve estar sendo um pouco desafiador, né? Afinal de contas, a gente sai de um movimento totalmente online para o presencial. E aí tem lugar que tem uniforme, tem lugar que tem um dress code definido, que às vezes pode ajudar ou não, e tem lugar que não tem nada, né? E aí para esses lugares e para todo mundo, né? Como que a gente faz depois desses 2 anos que se passaram? Definitivamente não somos mais as mesmas mulheres, né? E mesmo os homens se estiverem aqui. E eu quero ajudar vocês nessa jornada, até porque esse é um processo que eu também estou passando. E como eu sempre falo aqui, o Momento Florescer é pra gente poder trocar, né? Um momento de conexão. Eu sempre tento trazer o máximo possível de casos reais e, quando possível, falo sobre os meus casos, né? E eu quero compartilhar hoje com vocês isso. Então sejam bem-vindas. Vou colocar aqui nosso primeiro slidezinho, vou parar aqui a nossa música. Bom, como eu falei, esse momento é um momento de troca. Se alguém quiser participar, fique super à vontade. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? As mudanças aí da nossa vida, esses 2 anos que se passaram, e a gente agora no momento de ter que voltar para o presencial. E óbvio, diante de tantas mudanças, nosso guarda-roupa também deve estar meio perdido ali. Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu processo, né? Apesar de eu não estar mais trabalhando, né, no regime CLT, agora eu tenho minha própria empresa. E essa minha transição, deixa eu voltar um pouquinho, essa minha transição aconteceu em março de 2020, exatamente uma semana antes de tudo acontecer. E aí eu me vi assim, saindo do corporativo para empreender sem poder sair de casa. E aí, óbvio, que foi o que aconteceu com todas nós, né? Mas não tem jeito, esse foi um marco na nossa vida. A partir daí nossas vidas mudaram, né? Profissionalmente falando, para tudo, na verdade. Muitas de nós teve que, além de trabalhar, né? Vamos ver se agora a mulherada vai se identificar. Teve que ser professora, algumas não cuidavam da casa, né? Não tinham essa rotina de cuidar da casa, teve que começar a cuidar da casa. Enfim, definitivamente foram vários desafios, várias mudanças no nosso estilo de vida, e tudo mudou, gente. Tudo mudou completamente. E agora a gente tá voltando e tá tudo mudando de novo. Antigamente, né, há 2 anos, começou aquela era do pijama. Quem entrou aí na era do pijama? E aí não teve jeito, foi um momento que a gente foi se acomodando, foi um momento que a gente foi se acostumando ao, entre aspas, dito novo normal. Reuniões de pijama, às vezes era aquela reunião que a parte de baixo era pijama, em cima colocava uma blusa ou um blazer. Acontecia aquela história das pessoas surpreendendo, né? Passa o filho, passa o parceiro, passa o marido atrás, no meio da reunião. Então a gente viveu isso, né? E assim, a nossa vida profissional foi levada para dentro de casa no online, né? E aí não tem jeito, a gente não tinha para onde ir. E claro que a gente não comprava muitas roupas, né? Pijama bastante, né, gente? O pessoal comprou bastante pijama, mas acabava que roupa mesmo, de forma estratégica, de forma mais intencional, pra gente poder comunicar ali quem que é essa mulher, a gente não comprava, porque acabava que a gente não precisava, né? A gente só precisava ali, na verdade, causar uma boa impressão diante das câmeras, e era só esse pedacinho aqui, ó, que eu tô falando com você. Eu poderia estar com um pijama de baixo e ninguém sabia, né? E às vezes a gente nem abria a câmera. Então acho que a palavra de ordem nessa fase, principalmente nesses 2 anos de pandemia, assim, dentro de casa, né, era conforto, né? Você tinha que estar confortável.
E nesse tinha que estar confortável foi que veio o pijama, foi que as pessoas acabavam não se arrumando pra ficar em casa, enfim. Eu acho que foi esse momento que foi meio que se perdendo. Também tiveram outras variáveis, porque era, né, a gente estava em casa trabalhando, aí tinha filhos, tinha casa, tinha marido. E acaba que para nossa própria sanidade, eu acho que pensar em se vestir, pensar em comprar roupas estratégicas, vamos colocar assim, de fato não era a nossa prioridade para nossa sanidade mental. Mas estamos no momento que estamos voltando para o presencial, para trabalhar, para fazer curso, para estudar, para tudo, né? Graças a Deus nossa rotina está voltando, né, ao normal, ao novo normal de novo. E acaba que a gente precisa se encontrar, né? Essa semana eu abri uma caixinha, na verdade no final de semana, perguntando um pouco sobre isso, e algumas pessoas falando meio perdida com relação a esse novo eu, essa nova identidade, porque a gente se tornou pessoas diferentes, não tem jeito. A vida muda de qualquer jeito, a gente muda sempre. E eu acho que diante de tudo que a gente viveu, a gente teve várias mudanças que impactaram sim, né, em quem a gente é, na nossa, não digo na nossa essência, mas na nossa identidade, enfim, na nossa imagem, na nossa autoestima. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou trazer 5 passos vou contar para vocês aqui 5 passos para você se reconectar com você mesma, né, resgatar a sua identidade. Como falei, também estou passando por todo esse processo, né? E eu gosto sempre de trazer aqui no Momento Florescer, porque não tem jeito. Se eu tô vivendo, outras mulheres estão vivendo, e é por isso que eu sempre abro e sempre gosto da participação de o máximo de mulheres possíveis. Então já vai mandando aí. Deixa eu ver o que a Tereza tá falando aqui. Que tá difícil não é a vestimenta, nem o desejo de se arrumar, e sim recolocar no mercado. Ah, também tem esse desafio, né? Desculpa, gente. Também é um outro desafio se recolocar no mercado. Imagino que deve estar sendo desafiador, e talvez alguma coisa que eu disser aqui vai fazer sentido e vai te ajudar nesse momento. Então vamos lá. Quais são esses passos que quero trazer para vocês hoje? Bom, o primeiro passo, gente, a gente viveu aí 2 anos bem insanos, né? Então, primeira coisa é a gente entender quem que é essa mulher que a gente quer se tornar agora, depois desses 2 anos, né? Quais são os sonhos dessa mulher? Quais são os planos dessa mulher? E aí a gente volta naquele ponto que sempre é o ponto de partida, que a gente tem clareza, né? Porque sabe aquela história de que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Pois é. Esse é o momento que, se a gente não tomar um rumo, se a gente não tiver um norte, a gente vai para qualquer caminho e, óbvio, a gente não vai ficar bem. Porque não fica bem, né? Então é aquela hora da gente começar a revisitar os nossos sonhos, nossos planos, ver se alguma coisa mudou desses 2 anos pra cá, porque assim, a gente com certeza mudou. E nos nossos planos, será que eu sonhava em me tornar diretora? Será que isso faz sentido, eu ser a diretora da empresa que eu trabalho ainda? Né? Será que, enfim, como é que estão os meus planos hoje? Para poder eu saber quem que é essa mulher agora, né? Depois desses 2 anos, quem que é essa mulher que eu quero me tornar? E aí eu vou falar um pouquinho assim de mim, né? Dar um exemplo aqui. Eu comecei lá o meu processo, já tem um tempo, então essa clareza, cada dia é mais claro para mim quem que é essa Lívia, né? Que eu tô me tornando. E aí eu vou dar um exemplo. Eu e meu marido, nós tínhamos planos de morar fora do nosso estado. Mas, honestamente, a gente não imaginava fazer isso no meio da pandemia, né? E aí, quando a gente fez esse movimento de sair do Espírito Santo e vir pra cá, eu acabei me aproximando mais dessa Lívia que eu quero me tornar. E com certeza essa mudança, literalmente, essa mudança de estado, ela impactou completamente no meu estilo de vida. E vai refletir na minha imagem, no meu estilo. Então, o primeiro ponto, como a gente ficou muito assim... a gente, de verdade, né? A gente ficou vivendo assim, sem muitos objetivos, vamos colocar assim, talvez com relação à nossa imagem. Esse seja o momento da gente parar e refletir quem que é essa mulher e resgatar isso, sabe? Como é que essa mulher se veste? Como é que essa mulher age? Como é que ela se comporta? E aí, uma coisa muito legal que aconteceu aqui, e eu sempre falo sobre isso, mas assim, eu vim pra cá e eu estou próxima de mulheres que eu admiro, mulheres que me inspiram. Então,
essa minha vinda pra cá foi boa também porque eu vou ficar mais próxima dessas pessoas e modelar, poder modelar. Então, por exemplo, vamos supor que faça sentido ainda você ser... Você ainda quer se tornar aquela diretora da sua empresa. Nossa, depois desses 2 anos, agora eu quero pegar e quero... Então, começa a agir, a se comportar. Começa a trazer essa mulher para a sua vida. Porque daí você vai conseguir ser mais certeira, né? E aí, essa história que a gente começou falando do presencial, já chega com essa postura, né? Porque, óbvio, uma coisa era no online. Agora, no presencial, você precisa se vestir, você precisa se apresentar como essa mulher. Como diz, não vai valer só daqui pra cima, né? Só daqui pra cima. Agora tem que apresentar, você tem que chegar mesmo sendo essa mulher. Então, começa a refletir também, né? Igual esqueci o nome dela. A Tereza tava falando. E aí uma coisa que eu quero trazer, só uma reflexão, eu tinha colocado aqui até para poder falar com vocês. Será que onde você está trabalhando hoje te aproxima dessa mulher que você quer se tornar? Porque passaram-se esses 2 anos, né? As empresas se adequaram e pode ser que no meio do caminho não parou de fazer sentido para você com seus planos, né? E nessa caixinha que eu abri, que eu perguntei, né, sobre os desafios agora do presencial, teve uma mulher que falou, uma seguidora que falou que ela tinha sido promovida durante esse processo da pandemia e ela tinha se tornado gerente, mas ela não conseguia se enxergar como gerente, né? E aí, será que talvez seja porque ela não queira mais, não faça mais sentido ela estar lá naquele lugar? Né? Talvez ela nem queira mais ser a gerente. Então, assim, é o momento da gente parar e refletir pra gente poder se reconectar mesmo, sabe? E dar esses próximos passos, não ficar tão perdido, não ficar tão... E agora? Pra onde que eu vou? Como é que eu vou me vestir? Enfim, porque a gente se perde, né? Então, nesses 2 anos, muita coisa mudou. Algumas crenças que a gente tinha, algumas coisas que a gente acreditava, pode ser que a gente não acredite mais, pode ser que tenha mudado, né? A gente teve um momento muito intenso aí com relação à nossa mentalidade mesmo, a nossa saúde mental. Então, faça essa reflexão, né? Eu não tô incentivando ninguém, gente, a sair do emprego, pelo amor de Deus, até porque a Tereza já falou que está desafiador voltar ao mercado de trabalho e se recolocar. Mas, pare e pensa assim, será que tá fazendo sentido pra mim? E eu tô falando isso, tá? Vou trazer mais pra quem nunca ouviu aqui a minha história. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei, né? Graças a Deus, trabalhei em ótimas empresas, mas já trabalhei com aquele sentimento de, poxa, não tá legal pra mim, não tô feliz. E eu fiquei bastante tempo trabalhando assim, não fazia sentido pra mim, mas eu fiquei muito tempo sem ter coragem de admitir pra mim que aquele não era o meu lugar. Então talvez também você esteja se sentindo assim. Então meu convite nesse momento que você vai começar a refletir quem é essa mulher que você quer se tornar, depois desses 2 anos insanos aí que a gente viveu, se torne protagonista da sua vida, assuma as rédeas mesmo, sabe? Eu sei que é desafiador mudar pra todo mundo, mas talvez seja a hora de você mudar. E só você que pode fazer essa mudança na sua vida. Então, é aquela reflexão. Quem que é essa mulher depois desses 2 anos de pandemia? E quem é a mulher que você quer se tornar? Tá, a Lívia até aqui é essa mulher. Caramba, mas eu quero muito mais. Então, trace aí, planeje aí essa mulher. Bom, o segundo ponto é como está a sua relação com o seu corpo. Gente, eu sei que... a gente ter uma boa relação com o nosso corpo é essencial para nossa autoestima, para nossa autoimagem, para nossa autoconfiança. A gente sabe que tá tudo muito relacionado. Quando a gente se olha no espelho, a gente tá se sentindo bem com o todo, né? Principalmente com o nosso corpo, isso faz toda a diferença. E aí eu sei também que muitas de nós, assim como eu, durante esse período ganhou alguns quilinhos, né? E aí eu já falei, né? A gente já falou aqui que todos nós mudamos durante esse período. E o nosso corpo, gente, provavelmente também mudou, né? Porque a gente passou por um período que a gente não podia sair,
a gente teve que mudar nossas rotinas, nossos hábitos. Então, provavelmente, teve alguma mudança no seu corpo, né? E aí, eu já ouvi seguidoras falando, alunas falando, Lívia, né, ganhei muito peso, eu não tô feliz com o meu corpo. Já falaram, como eu falei, até em caixinhas. Aí a primeira pergunta que você tem que se fazer é: você não está se sentindo bem com o seu corpo porque você fica se comparando, ou, né, para poder entrar num padrão, no que é esperado, ou de fato você não está se sentindo bem, né? Porque a relação com o seu corpo, quando a gente aprende isso, é libertador. O peso ideal, né, o corpo ideal, é aquele que te faz feliz, que você se sente bem. Claro, com saúde, né, gente? A gente tá falando de bem-estar. Mas assim, se você às vezes está, né? Eu tô acima do peso que se considera ideal, do peso, porque a gente sabe que tem um padrão, as pessoas têm um estereótipo aí de perfeição que não é esse que eu tô falando. Eu tô falando da sua relação de você olhar, se olhar no espelho e você gostar do que você está vendo. Então a primeira pergunta é essa: ou será que você tá querendo fazer? Ou será que você tá se sentindo mal porque você olha e fica ali se comparando? Porque a gente faz isso, né? Então, essa relação, essa boa relação com o nosso corpo, a gente tá bem com o nosso corpo, a gente tá bem com a nossa autoimagem, vai nos ajudar pra caramba a gente voltar nesse momento, pra esse presencial. Claro que eu tô falando aqui da empresa, mas assim, de um modo geral. Então, se você não está, de fato, você não está se sentindo feliz, você não está se sentindo bem, as roupas não estão te vestindo bem, porque provavelmente se você, né, ganhei uns quilinhos aí, você não deve ter adequado o seu guarda-roupa para esse corpo novo. Aí a pergunta essa é pesada, hein, gente? Se prepara. O que você tá fazendo para poder melhorar a relação com o seu corpo? O que você tá fazendo para mudar? Porque também, se a gente não tá se sentindo bem, não fizer nada, não adianta, né? Então, pra gente poder, a gente precisa assumir aí o controle, a gente precisa assumir as rédeas. E aí eu vou falar do meu corpo, como eu falei, esse tema, eu tenho todos esses pontos, são pontos que eu também estou passando, então tô aqui pra poder compartilhar com vocês. Com relação ao meu corpo, eu já falei também aqui que em 2018, quando eu comecei todo esse processo meu de autoconhecimento, essa minha jornada, foi quando tudo mudou na minha vida, em algum outro momento a gente conta essa história aqui, eu tava 17 quilos acima do peso que eu considero ideal pra mim. E aí, o que eu fiz? Eu tive que assumir o controle, né, gente? Eu tive que mudar, porque só dependia de mim. E aí, nossa, Lívia, como é que você, né, emagreceu todos esses 17 quilos? Gente, eu procurei ajuda, né? Procurei uma nutricionista, comecei a fazer atividade física. E aí eu comecei a mudar a minha forma de pensar, a minha mentalidade mesmo, né? Aprendi a me alimentar bem, praticar atividade física regularmente. O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu fiz uma escolha. Eu escolhi viver uma vida saudável. E foi assim que eu emagreci, mesmo, né? Lívia, pra você é fácil falar, porque você trabalha em casa, você que faz o seu horário. Pois é, gente, isso agora. Quando eu comecei lá em 2018, eu acordava 4h30 para poder fazer o que precisava fazer. E como eu falei, foi uma escolha. A gente tem que escolher todos os dias, tem que escolher a gente. E às vezes parece que eu fico falando assim, nossa, é fácil falar? Gente, não é fácil falar, né? Agora eu tô morando aqui em São Paulo, caramba, tá um frio desgramado de manhã, que é desafiador acordar, mas todo dia eu tenho que lutar comigo mesma. Por quê? Porque eu coloquei isso como prioridade, uma escolha pra mim. Isso vai refletir na minha imagem, isso vai refletir na forma como eu me apresento, porque isso vai refletir na minha autoimagem, na forma como eu me vejo, né? Então sempre é uma escolha. Eu gosto, eu não gosto. Mas a gente nem sempre faz o que a gente gosta, né? Então, tem uma frase que eu gosto que é: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E a gente vive dando desculpa pra um monte de coisa, principalmente se forem coisas, parece que assim, né? Vai fazer bem pra gente, aí a gente vai dar uma desculpa e não faz, procrastina, passa pro outro. Então, esse ponto do corpo, a gente sabe que é muito importante, né? E eu falei tudo isso porque, como eu falei, desses 2 anos, com certeza, o nosso corpo mudou.
E se a gente não estiver bem com o nosso corpo, dificilmente a gente vai ter uma boa autoimagem. E as roupas, gente, realmente elas não vão ficar legais. Você pode botar a roupa que for, enfim, dentro lá dos padrões não vai ficar legal. A dica aqui é, faça o que tem que ser feito. E se você não consegue fazer sozinha para ter uma boa relação com o seu corpo, procure ajuda, mas faça, né? A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Não tem jeito, quem ganhou esses quilinhos foi você, assim como fui eu também. E só eu que posso mudar, só você que pode mudar. E sim, isso vai te ajudar, porque você vai se sentir melhor se você estiver bem, com uma boa relação com o seu corpo. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é, o que é importante para sua vida hoje, né? 2 anos se passaram, há 2 anos pode ser que fossem coisas totalmente diferentes do que é hoje, né? Então, como eu falei, o nosso estilo de vida mudou, a nossa rotina mudou. E quando a gente tem clareza, né? O fato da gente ter clareza é muito importante, por quê? Porque a gente consegue trazer para o hoje, para a nossa rotina, para o agora. O que é importante para mim hoje? Aí eu vou contar novamente, vou falar aqui um pouquinho sobre a minha história. Bom, eu saí do corporativo, onde eu tinha uma rotina que era mais ou menos assim. Acordava, aí eu tinha ali o meu momento, fazia minhas orações, fazia meu agradecimento, treinava, trabalhava, dormia. Praticamente isso todo dia. Né? E apesar de na empresa não ter um dress code definido, na empresa que eu trabalhava, eu tinha já as minhas roupas mais ou menos adequadas. Eu ia todos os dias para o mesmo lugar, fazia o mesmo trajeto. Né? Eu morava numa cidade mais litorânea, com mais calor, mais colorida, enfim. Eu tinha essa rotina. Agora, eu trabalho em casa, eu saio para atender. Às vezes eu vou de Uber, às vezes eu vou de metrô, às vezes eu vou de ônibus. Eu tô morando numa cidade muito mais fria. As cores, quando eu olho ao redor, assim, as pessoas usam cores muito mais sóbrias. Encontro pessoas totalmente diferentes, comunico diferente, dependendo da situação. Então, tudo mudou. Eu sou uma mulher com objetivos diferentes, né? E aí, pensa, eu mudei tudo como todo mundo, e a gente tá mudando. Aí você pensa assim, você acha que nesses 5 meses que eu tô aqui, né, meu guarda-roupa ele já tá refletindo tudo isso, todas essas mudanças? É claro que não. Só que hoje eu tenho clareza de quem que é a Lívia que eu tô me tornando, né? Eu tenho clareza de como essa mulher se veste, dos lugares que ela frequenta, de como ela age, como é que ela se comporta. Eu sei exatamente por quê. Porque eu tenho definido quem é essa mulher. Pode ser que mude? Vai mudar. Vai mudar, mas agora eu sei quem é essa Lívia, né? E aí a gente volta para aquele primeiro ponto que a gente tem clareza. Então essa clareza vai ajudar agora, quando a gente está voltando para o presencial, né? Isso vai possibilitar, vamos supor que você queira mudar de carreira, né? Ou que você, não, eu quero muito entrar numa outra empresa. Tudo isso, quando você conseguir começar a parar e pensar nessa mulher que você quer se tornar, tudo isso vai te ajudar nesse momento que a gente está voltando. E aí, como eu falei, a gente está falando de empresa, mas é curso, a gente está falando de... Tudo voltou, né? As aulas voltaram, os cursos, palestras, enfim, a gente está voltando para o presencial. Então, já falamos aqui do primeiro ponto, que é você saber exatamente quem que é essa mulher que você quer se tornar. Primeiro, entender quem é essa mulher 2 anos depois e saber para onde que você quer ir. Entender como está a sua relação com o seu corpo e ter uma boa relação com o seu corpo, estar bem com você e entender o que é importante para você agora, o que é importante para você, né? Como é que é a sua rotina, como são as suas atividades. Pode ser que várias coisas tenham mudado e várias coisas do que você fazia não faz mais sentido. Então agora para sua vida, como que é importante, né? Como eu falei, hoje, o meu guarda-roupa hoje, provavelmente, eu sei exatamente o que eu vou colocar, então provavelmente assim, coisas muito coloridas não faz mais sentido pra mim, coisas muito estampadas não estão fazendo muito mais sentido pra mim, até pelos lugares que eu estou frequentando, pelas pessoas que eu estou me relacionando, enfim, né? Fora outros, tem outros pontos também, né, gente? Porque a vida da gente vai mudando, a gente vai ficando mais madura, enfim, tudo isso vai influenciando. Mas você precisa entender o que é importante para você, para sua rotina. E aí agora,
Partindo desse ponto que a gente já começa a ter clareza, aí a gente pode ir pro guarda-roupa, que é a gente começar a fazer a energia circular. Gente, fazer a limpeza do nosso guarda-roupa, que é a revitalização do guarda-roupa, né? Closet clean, se você estiver fazendo uma consultoria, você pode ouvir todos esses termos, que nada mais é do que você tirar o que não faz sentido e deixar só o que faz sentido para sua vida. Bom, e aí é necessário fazer isso, se você ainda não fez, principalmente depois desses 2 anos, né, gente? Porque foram 2 anos, como eu falei, que a gente ficou aí praticamente sem sair de casa, mas que a vida continuou, a gente mudou e provavelmente tem um monte de coisa lá que não faz mais sentido. Mas eu sei que a nossa vida é super corrida, nosso dia a dia é super corrido, né? Acaba que a gente nem se dá conta, quando a gente vai ver o nosso armário já tá aquele caos, muito cheio, um monte de coisa que não tem mais nada a ver e coisas que não dá mais na gente, que não representa a gente, um monte de coisa. E a gente se sente perdida. Aí a gente olha pro guarda-roupa, né? E aí vamos colocar que talvez nesses 2 anos você comprou algumas coisinhas que nem fazem mais sentido. Fala, nossa, meu guarda-roupa tá lotado e eu sempre tenho aquela sensação de não ter o que vestir. Bom, mesmo que você ainda não tenha as respostas para os primeiros pontos que eu falei aqui, né? De saber, ter clareza, de estar com uma boa relação com o seu corpo. Esse passo agora que a gente vai falar sobre fazendo a energia circular, que é fazer a revitalização do nosso guarda-roupa, serve para todo mundo, a qualquer momento da vida é necessário. Então, vamos lá. Primeiro ponto é definir um dia para você fazer essa limpeza. Pode parecer bobeira, mas não é. Se você começa a fazer e para poder fazer alguma outra coisa, não dá certo. Você tem que começar, se comprometer com você e fazer. Fazer o que tem que ser feito. Aqui eu falo que a palavra de ordem é autorresponsabilidade, sabe? É você pegar, nossa, Lívia, meu armário tá muito cheio. Escolheu esse dia? Vou pegar domingo de manhã, deixa o filho, deixa o marido, vai lá e fica imersa mesmo no que você estiver fazendo lá dentro do seu guarda-roupa. E aí como é que você vai fazer isso? Tira tudo. Oi? Tira tudo do seu guarda-roupa e separa em pilhas. Vai facilitar, você vai conseguir ter uma noção do todo. Parte de baixo, parte de cima, partes únicas. Beleza, tirou, conseguiu ver o fundo do seu guarda-roupa. Vou trazer alguns questionamentos que são importantíssimos. Se você começar a fazer, você vai ver que tem muita coisa ali que não faz mais sentido nenhum. Primeiro, por que eu tenho essa peça? Aí sabe aquela peça que você olha e fala, por que eu tenho essa peça? Eu comprei pra ir naquele jantar da empresa. Tá, então eu tenho por causa disso, porque tinha um jantar. Tá. E eu já usei ela depois? Não. Então, não sei por que eu tenho essa peça. Eu me sinto bem com essa peça? Sabe, é uma peça que me valoriza, uma peça que me deixa poderosa, é uma peça que evidencia as partes do corpo que eu gosto de evidenciar. Quando foi a última vez que eu usei, hein? Ela é uma peça confortável? Ou é aquela saia que eu fico abaixando? Ou é aquela calça que fica muito baixa e aí fica aparecendo meu cofrinho? Enfim, ela é confortável? Eu realmente me amo quando eu tô vestida? Quando eu tô com essa peça? Gente, sério, as nossas roupas, a gente precisa amar as nossas roupas. Ah, Lívia, tem uma outra que você fica mais... Ok, mas assim, a gente precisa gostar do que a gente veste, né? Porque senão ela vai ficar encalhada. Será que ela é uma peça versátil? Eu tô falando de uma peça só, tá, gente? Você vai avaliando. Ela é uma peça versátil, né? O que é isso? Eu consigo coordenar ela com outras peças? Ela se conversa com o meu guarda-roupa? Porque também se você tem peças que são muito desconectadas uma da outra, vai ficar lá parada. Essa peça ela está em boas condições? O que seria boas condições? É uma peça que está rasgada, esgaçada, com bolinha, furada, né? O tamanho tá certo? Poxa vida, depois desses 2 anos essa calça aqui não dá mais em mim. Não, mas vou guardar porque eu vou emagrecer. Será? Tem quanto tempo que você não veste aquela calça? Então, assim, começa a se fazer essas perguntas, sabe?
será que ela realmente me representa? Porque sabe aquelas peças que tem gente que tem assim apego afetivo, né, na peça. Então a peça marcou uma fase muito legal da vida, foi quando meu filho nasceu, foi quando eu conheci meu marido. E aquela peça não tem mais nada a ver com o seu estilo, que muda, né? E que é único, e que tem que ser autêntico, tem que te representar, e você tá com aquela peça lá encalhada. E essa peça representa essa mulher que eu estou me tornando, sabe? Eu falo que as minhas alunas, né, as minhas clientes, elas começam a ter o DNA Be Yourself, que é o seja você mesmo. Aquela peça realmente representa essa mulher que eu tô me tornando, sabe? Esse mulherão. Gente, sério, começa a se fazer essa pergunta com as peças que você tem, que você vai ver que tem umas peças que não tem mais nada a ver. Mas é um processo que você precisa ser honesta com você mesma. Não adianta, porque se você for enganar, você vai enganar você mesma. Então, vai pensar assim, né? Lívia, vou ficar sem nada. Não vai, gente. Não vai ficar sem nada. Eu tenho certeza que deve ter bastante coisa no seu guarda-roupa. Claro que não vale pra todo mundo, né? Meu guarda-roupa hoje tá super enxuto. E eu só coloco peças realmente que tem a ver com essa mulher que eu estou me tornando. E assim, óbvio que eu gostaria de comprar muito mais, mas eu sei que a realidade é diferente. Então eu vou comprando de acordo com o que eu posso, mas que faz sentido pra essa mulher que eu estou me tornando. E esse negócio de ter o guarda-roupa muito cheio, eu acho que a gente já falou aqui em outros momentos Florescer, mas eu vou falar um pouquinho, é o seguinte. Se engana quem acha que o guarda-roupa lotado é um guarda-roupa bom, guarda-roupa... Isso não quer dizer nada, tá? Porque às vezes quando o guarda-roupa tá muito cheio, fica muito mais difícil da gente encontrar as possibilidades. Porque a gente fica perdido, ele fica poluído, você não consegue se achar lá dentro. Então tenha um guarda-roupa mais enxuto, mais de peças que se conversem, que te representem. Sabe aquela peça que você... Sério, essa história de eu ficar com guarda-roupa enxuto tá sendo ótimo. Por quê? Porque eu tô conseguindo coordenar muito mais as peças que eu tenho, que eu gosto, que eu amo, de verdade. Então, eu até tava brincando um tempo atrás que fazer o look do dia com dicas tava sendo ótimo, porque tava me desafiando ainda mais a eu coordenar as minhas peças de forma diferente. Inclusive, não estou fazendo, gente, não é porque eu não quero, mas porque está frio, então eu estou usando só bastante roupa e meia, e calça e meia calça. Então, por isso. Mas vamos voltar aqui. Bom, esse momento, então, que você vai fazer essa limpeza, você vai lembrar dos seus papéis, né? Quem que é essa mulher, no seu papel de mulher, né? No seu papel de profissional, mãe, amiga, enfim. Lembra dos seus papéis, das suas rotinas, das suas atividades. Quem que é essa mulher que você quer se tornar? Então, à medida que você for fazendo essas perguntas, você já vai começar a tirar umas peças. E aí, depois que você separou e analisou tudo, fazendo todos aqueles questionamentos, é versátil, dá em mim, qual foi a última vez que eu usei, você vai separar. Seguinte, algumas peças vão ficar. Qual peça que vai ficar? Aquela peça que você vestiu e amou. Sabe aquela peça que você fica assim, ai, não sei, eu acho que... Essa pode tirar, porque você não vai usar. Aquelas peças que você ficou na dúvida, provavelmente são peças que você não usa mais, tá? E se a gente tá falando de você voltar, de você ter um guarda-roupa, né? Você voltar ao presencial, ou seja, você vai voltar a se vestir, você vai voltar a se apresentar com as pessoas, enfim, se encontrar com as pessoas. Não adianta você ter um guarda-roupa que não tenha peças nada a ver mais com o que faz sentido pra você. Aí vão ter aquelas peças que precisam de alguns ajustes, né? Às vezes uma peça tá faltando um botão, você tem que fazer uma bainha. Essas peças que precisam de ajuste é o seguinte, você vai pegar essa peça e vai levar no outro dia pra costureira. Porque se você voltar com essa peça sem bainha, faltando botão, você não vai usar. E vai ser uma peça que vai poluir e não adianta, não vai usar. E tem aquelas peças que estão em transição, que são aquelas peças que por algum motivo, às vezes uma maternidade, um processo de emagrecimento, e nesse caso que a gente está falando pós-pandemia, vamos colocar assim, engordei, mas vou emagrecer, elas estão ali esperando passar essa fase do nosso, né, da nossa vida, para poder a gente usar. Porém, se não for um processo de emagrecimento ou uma maternidade, e se for esse pós-pandemia, na verdade, em qualquer uma das três situações, você vai deixar a peça ali no máximo 6 meses. Então vamos supor que dezembro, a gente está em maio. Novembro, dezembro, você vai fazer de novo essa limpeza. Se essa peça estiver lá
e você não tiver usado ela até lá, pode tirar, porque você não vai usar. E por fim, aquelas peças que você vai doar, né? Peças que estão no estado legal, mas que não fazem sentido para você, ou vender. E tem aquelas peças que vai pro lixo, né, gente? Porque assim, a gente doa peça que tá em bom estado, porque se a gente não usa porque ela tá em mau estado, a gente também não vai doar para as outras pessoas. Então, você pode vender, doar ou jogar no lixo se for o caso, tá? Então, o importante é realmente a gente fazer essa energia circular pra gente poder conseguir ter peças no nosso guarda-roupa que diga sobre nós. E aí, como eu falei lá no começo, esse processo é sobre você, sobre cada uma de nós. Eu convido vocês a fazer, né, essa limpeza no guarda-roupa de vocês sempre, né? Porque a nossa vida muda o tempo todo. Nós mudamos o tempo todo, gente, sério. A nossa vida tá em constante evolução, graças a Deus por isso. Mas assim, que a gente sempre tenha esse cuidado, sabe? De ter peças que realmente digam sobre nós. Porque eu acho que às vezes as mulheres se perdem por isso. Vai chuchando as coisas lá no guarda-roupa e aí fica difícil realmente você se encontrar lá naquele guarda-roupa, né? Então, como eu falei lá no começo, mesmo que você ainda não tenha clareza exatamente de quem é essa mulher que você quer se tornar, né? Mesmo que você não saiba, você já pode fazer essa limpeza, fazer essa energia circular, principalmente depois de todo esse tempo aí que a gente ficou meio parado, né? Eu tenho certeza que só de você fazer isso, você já vai se sentir muito melhor, já vai dar aquele respiro, assim, você vai olhar e falar... Porque daí quando você também for começar a comprar, né? Porque não tem jeito. A gente não tem dinheiro para... não tenho dinheiro para poder comprar tudo, queria muito... Não é assim que funciona. Mas em algum momento você vai comprar uma ou outra peça. Quando você começa a ter essa clareza, você coloca as peças que fazem sentido para você. E aí você vai usar, tá? E o último passo, gente... Seja você mesma, se conecte o máximo que você puder com você, na sua essência, seja autêntica, sabe? Quanto mais autêntico, quanto mais a gente consegue se conectar com essa mulher que a gente é verdadeiramente, mais a gente consegue se sentir bem, se sentir feliz, se sentir à vontade. E eu acho que essa volta, assim, da gente encontrar e se relacionar com as pessoas, eu acho que quanto mais a gente for quem a gente é, e aí, claro que é importantíssimo a gente comunicar, né? A gente ter a imagem, de fato, usando os elementos corretos. Mas assim, independente da roupa que você estiver usando, seja você na sua essência, né? Esses 2 anos eu sei que eles foram super desafiadores, mas assim, cada um de nós é única, né? Cada um de nós tem, assim, é especial exatamente por quem a gente é. Então... não deixe que ninguém mude você, não deixe ninguém mudar isso. Entenda e se conecte primeiro com você, entendendo quem você é, quem que é essa mulherão incrível que você merece, que você nasceu para viver. Porque daí você vai conseguir expressar isso através da sua imagem, né? E aí seja para poder você online, híbrido, presencial, não importa. O importante é você ser quem você é de verdade. Você se tornar aí a protagonista da sua vida. Eu sei que é um processo assim que é desafiador mesmo, né? Eu fiz toda essa mudança e ainda está sendo super desafiador para mim. Estou num estado diferente, passando por todo esse processo. Mas é uma construção. E aí, como eu falei, a gente escolhe, né? Claro que eu estudo e tenho vamos colocar, um conhecimento maior com relação à imagem, com relação aos elementos. Só que se na minha essência eu não conseguir me conectar com a Lívia, eu não vou conseguir nunca ser essa Lívia autêntica, sabe? Essa Lívia, enfim, gente, que eu de verdade estou me tornando, mas que eu tenho que todos os dias escolher ser essa Lívia, né? É uma escolha, a gente não... Deixa eu parar de compartilhar. A verdade é que não é fácil, né, para ninguém, mas a gente escolhe ser autêntico, a gente escolhe ser quem a gente é. E eu acho que essa volta, assim, é tão... Acho que vai ser um momento, assim, que a gente vai começar a se conectar mais com a gente. Esse é o meu convite, sabe? Você se tornar protagonista. E quando eu falei lá no começo... Talvez você esteja trabalhando, fazendo algo que não esteja conectado com você, com a sua essência. E aí talvez seja a hora de você mudar. Mas
Contudo, o meu recado era esse, né? Eu queria passar esses 5 pontos, esses 5 passos, que você realmente faça essa transição de forma mais leve, né? Para você. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem alguma. Alguém quiser participar. Bom, acho que não tem. Então é isso, gente. Se conecte cada vez mais com você. Seja cada vez mais você mesma. Quando a gente tá bem com a gente, quando a gente tem uma boa autoimagem, né? E quando a gente consegue entender quem que é essa mulher, a gente vive muito melhor. A gente consegue passar para as outras pessoas exatamente quem a gente é. Eu acho que esse que é o desafio, né? Que a gente sai aí agora de trás das câmeras para poder começar a voltar a falar e encontrar com as pessoas. Então, depois desses 2 anos, muita coisa mudou e a gente precisa ser quem a gente é de verdade. Tá bom? Uma ótima semana, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. E até semana que vem.